Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Valtair Justino aqui mais uma vez trazendo para você o melhor caminho para se construir uma renda passiva investindo nos melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. E se você ainda não é inscrito, chegou o seu momento de se inscrever aqui no canal, porque todas as semanas eu trago um conteúdo de excelente qualidade, de modo aí que te ajude a caminhar cada vez mais com segurança nessa sua construção de renda passiva mensal. E hoje nós vamos falar aí de um fundo que vem trazendo excelentes resultados aí para os seus cotistas. Vamos falar sobre o LVBI. Exatamente, esse fundo de logística que vem dando muito o que falar positivamente. Tá? Então vamos destrinchar aqui o relatório. Né? Relatório de setembro, estamos aqui em dezembro, né? O relatório de outubro ainda não saiu, mas a gente dá um desconto, né? Os fundos eles vão evoluindo aí à medida do tempo, eles vêm trazendo aí uma maior celeridade aí na divulgação dos seus relatórios. Mas isso aí também não apaga aí a qualidade do fundo, então vamos lá. Então já começando aqui primeiro com um resumo do fundo, né? Então é um fundo que ele vem crescendo ano após ano, mês após mês, já está com patrimônio aí passando da casa de 1,3 bilhão de reais, valor patrimonial de R$ 115 reais por cota e a gente vem para o valor de mercado um pouquinho acima de R$ 118 reais aí por cota. Volume médio, então uma liquidez aí excelente, a gente considera uma liquidez boa, acima de 700 ali, R$ 1.000, e uma liquidez excelente acima de R$ 1 milhão de reais. Tá? Distribuição de dividendos, então a gente já vê que aumentou, a gente vai ver nesse relatório aqui que a distribuição de dividendos, então fica comigo aqui até o final, porque a distribuição de dividendos ela aumentou e consideravelmente, então tá bem interessante, mas na divulgação desse relatório, dividendo 0,79 centavos por cota e um dividend yield anualizado de 8%. Número de cotistas, 82 mil cotistas. A gente vai ver que também vem aumentando aí mês após mês. Então, boom, né? O mercado de fundos imobiliários é isso. Ele vem trazendo, né? Conforme ele vai se fortalecendo cada vez mais, a gente tem aumento de liquidez, a gente tem aumento no número de cotistas. Enfim, é um mercado que vem se tornando cada vez mais sólido, cada vez mais representativo na Bolsa de Valores aqui brasileira. E a gente tem que aproveitar esses momentos, né? Principalmente agora, com o momento de queda de Selic, as pessoas elas abrem mais os olhos ali para os fundos imobiliários e a gente fica muito feliz com isso, né? A maturidade no mercado ela vem se provando aí ao tempo. Então, comentários aqui da gestão, o que a gente teve em relação a esse relatório gerencial em relação a setembro do LVBI, tá? Então, primeiro ponto, né, que o fundo ele apresentou um resultado de 69 centavos por cota. Ah, Valtair, mas se ele teve um resultado de 69 centavos por cota, como ele pagou 79 centavos por cota? Então, lembrando que ele tinha já um lucro passado, né? Então, o lucro passado ele vai acumulando esse lucro passado, ele não distribui tudo. A gente já conversou aqui sobre isso no canal. Os fundos eles não distribuem todos o seu lucro no passado, ele mantém, né, boa parte da estratégia de alguns fundos imobiliários é manter uma linearidade na distribuição de dividendos, né, para que ele não comece a distribuir lucros que ele não tenha e, consequentemente, ele não consiga manter essa perenidade. E aí a gente vê aí como acontece em muitos fundos imobiliários, eles não conseguem manter uma recorrência na distribuição daqueles dividendos, uma queda nos dividendos, consequentemente o mercado ele é sensível, né? Nós sabemos que os brasileiros eles são sensíveis ali a dividendos, então a cota também ela sofre quando a gente tem uma queda de dividendos. Então a gente vê aqui, né, uma utilização, né, excelente em relação à reserva de lucros do fundo. Então ele pega a reserva de lucros do fundo e no momento em que a distribuição, a gente vê que teve a inadimplência, né, do Sequoia no mês, então teve até divulgação aqui de fato relevante, tanto da parte de não pagamento, né, da inadimplência do Sequoia, tanto também um fato relevante, na divulgação de fato relevante do pagamento, né, dessa dívida, dessa inadimplência que eles tinham aí, que aí refletiu nesses últimos meses, então a rentabilidade, né, por meio dos dividendos ela foi maior. Mas aqui o fundo ele usou essa reserva de lucro, 10 centavos da reserva de lucro, para manter essa constância em relação à distribuição de dividendos. Tá?
Em relação à gestão operacional, a gente ainda tem um ativo de Cajamar, ainda não saiu, né? Então a gente ainda tem essa parte, essa transação do ativo de Cajamar que ficou aí para o primeiro trimestre de 2024. A gente vê uma evolução, mas uma evolução não tão rápida quanto a gente esperava. Vamos para a gestão comercial, que é a responsável por fazer o quê? As locações do fundo, né? Então quando a gente vê vacância, quem é responsável por trabalhar essa vacância de modo a alugar aí de uma forma mais rápida possível os imóveis do fundo? A parte comercial. Então, em setembro, a gente teve 2 imóveis, né? 2 ativos, 2 módulos, na verdade, do ativo Itapevi, vagos, o que levou a vacância de 0 para 0,7. Mais interessante que no mesmo período, um módulo desses já encontra-se alugado e aí já reduziu a vacância de 0,7 para 0,4%. Também o que é excelente. Inadimplência do Sequoia, a gente já falou, mas já teve divulgação de fato relevante, que no dia 31/10 já ocorreu a quitação, né, dessa inadimplência aí por parte do locatário, do inquilino. Aí a gente vem para a parte aqui mais interessante desse relatório, que é a desalavancagem do fundo. Então o fundo ele tinha uma alavancagem relevante, com parte desses recursos da quarta emissão, lembrando que ele fez uma quarta emissão de cota que gerou ali algo em torno de 285 milhões de reais, um pouquinho ali aquém do que a gente esperava, mas foi o suficiente, né? Além de caixa, além de fazer caixa e prováveis aí novas aquisições, essa desalavancagem, que é muito bom, né? As melhores partes que eu digo de um fundo imobiliário, as melhores atitudes ali de um fundo imobiliário é quando eles começam a fazer aí as quitações das suas alavancagens. Então, 152 milhões aí foram pagos, uma recompra de um certificado de crédito imobiliário, né, que é um título de dívida, né, 150 mais um, então dá 151, 152 milhões ali. Então, parte desses recursos ali alocados. Em relação aqui, mais um pouco sobre a LVBI, agora a gente falando já da quarta emissão, que a gente teve agora, a quarta emissão de cotas, foram emitidas 2,5 milhões de novas cotas, uma arrecadação aí, um montante total de captado de 286, né? Aproximando aqui 286 milhões de reais. Como eu comentei, um pouco abaixo do que a gente aí estava aguardando. Um outro ponto interessante também, desinvestimento do ativo de Guarulhos. O ativo de Guarulhos é o ativo mais antigo do fundo. Ele comprou lá em 2018 e agora ele negociou esse ativo, negociou até bem o metro quadrado aí desse ativo, né? Então ele comprou, quando a gente olha o valor de compra para o total de venda, ele teve uma valorização de 37% em relação ao valor de aquisição, né? Que dá uma TIR, que é uma taxa interna de retorno anual de 17,6%, e um MOIC, que é o quanto esse ativo, quanto de dinheiro gerou a partir do dinheiro investido. Exemplo, vamos supor que ele tivesse aí comprado esse imóvel por 100 mil reais e agora ele vendeu por 200 mil reais. Ele teve um MOIC de 2 vezes o valor inicial investido. Então, que é bem interessante, o lucro por cota é de 1,67 e 16% acima do laudo aí da última avaliação. Lembrando que esse laudo ele é emitido anualmente. Agora, como é que vai ser pago? Como é que estão sendo pagos aí essa transação? Valor de 94 milhões, então já foi pago 60 milhões aí à vista. Então já fique espertos aí que a gente já vai colocar um dinheiro no bolso aí esse ano. E o restante vão ser pagos em 2 vezes. A primeira em janeiro de 2024 e a segunda em julho de 2024. Como a gente comentou, 1,67 aí centavos de lucro, de ganho de capital por cota. Aqui a gente vê a evolução, né, a linha do tempo, da evolução desse fundo imobiliário. Como eu comentei com vocês, a primeira emissão foi de 300 milhões de reais. Agora a gente teve essa emissão, essa quarta emissão de 285 milhões de reais. Então a gente vê que na linha do tempo, em relação aqui às emissões anteriores, essa deixou a desejar em relação também a essa nova quarta emissão. Em 2019, aí, 480 milhões, 2020, 500 milhões, e agora não está atualizado aqui em 2023, a quarta emissão, captando aí 285 milhões. Agora a parte que a galera mais gosta, né, que vocês mais gostam. Relação aos rendimentos. Lembra que eu comentei, a gente saiu de um ano atrás, praticamente, 75 centavos de distribuição por cota, e hoje nós estamos aí numa distribuição, a gente já está falando da distribuição de novembro, que é o momento que eu gravo aqui esse vídeo, 90 centavos de distribuição por cota. Saímos aqui em setembro 79 centavos, né? Lembrando que 69 centavos foi o lucro,
né, do mês de setembro, mas a gente teve essa utilização da reserva de lucro anteriores de 10 centavos, mas agora a gente já está em patamares aí bem interessantes, distribuindo 90 centavos aí por cota. Quando a gente olha o yield, né, a gente vê uma queda, por quê? Porque ele estava bem descontado quando a gente fala no início de 2023. Então, o fundo bem descontado agora, o preço, né, ele já está caminhando ali, né, para um patamar mais realista, então deixando de estar tão descontado como estava antes, mas aí a gente também já abre margem, né, futuramente para uma nova oportunidade aí, principalmente, né, com a valorização aí dos imóveis do fundo. Então vamos ficar espertos aí. Então a gente vai ver novos laudos aí e um descolamento em relação ao valor patrimonial do fundo, beleza? Em relação à rentabilidade do fundo, então desde o seu início, sem contar os dividendos ali, o fundo ele teve uma valorização de 56% quando comparado ao IFIX, né? IFIX ali em torno de 41%, liquidez excelente, acima de 2 milhões de reais, uma baita liquidez, e um crescimento aí de praticamente, desde outubro de 2022, em um ano, praticamente a gente tem um crescimento de 18 mil novos cotistas, né? O que é uma cadência muito boa, né? Então, poxa, todos os anos aí o fundo ele cresce ali mais de 20% em relação ao número de cotistas, o que reflete também, né, a oportunidade que a gente vê no fundo e a qualidade do fundo também. O que a gente vê a carteira de ativos do fundo, todos os ativos dele, todos os seus galpões, e a distribuição já pela qualidade, pela locação, né? A gente vê no raio 30, que é um raio mais premium, né, de São Paulo, então um fundo de excelente qualidade em relação à localização, 43% no raio 30 do fundo, e 94% aqui é a classificação da qualidade dos ativos. Então, classe A, excelente qualidade aí também dos ativos do fundo. Da carteira de ativos, locação por ativos, a gente já viu ali em cima que a gente vê de uma forma mais detalhada, né? Principalmente ali destacando Extrema. Quando a gente vai a locação por segmento, grande parte em logística e e-commerce. Depois a gente já vem descendo ali para varejo, bebidas, bens de capital e outros. Quando a gente fala da qualidade do inquilino, excelentes inquilinos, Ambev, Amazon, DHL, Magazine Luiza. Vamos descendo aí um pouco mais sobre os contratos. Ó, a gente sabe que 65% dos contratos do fundo é típico e 29% do tipo de contrato atípico, atrelado a IGPM, PCA e IPC. Da carteira de ativos do fundo, então a gente vê que os contratos, vários contratos ali, maioria entre aspas, né, 31% aí dos contratos do fundo, vencimento acima de 2030, o que traz uma tranquilidade para a gente, mas quando a gente pensa em galpões logísticos, né, a gente pensa que o inquilino, ele não quer se desfazer daquela área, principalmente pela qualidade dos ativos que o LVBI tem, né? Pensa você, poxa, eu gasto milhões para me posicionar, né, alugar um galpão e me posicionar num raio 30 e por mais ali 2023, o vencimento do contrato, 7%, né, eu gasto uma boa grana para estruturar aquele lugar e aí depois de acabou eu vou sair. Não, por quê? Cada vez vem se tornando mais difícil você conseguir excelente qualidade de ativos, além de excelente qualidade de ativos, uma excelente qualidade de localização. Tanto que a gente vê no LVBI, a vacância dele é praticamente zero, porque ninguém quer sair. Então isso aqui não é um risco que a gente corre, mas ainda assim, a maioria dos contratos ali vencendo acima de 2030. Que a gente vem para os resultados, né, como eu comentei com vocês, essa reserva de lucro utilizado para manter a perenidade, né, a constância no pagamento de proventos, então em 79 centavos, que era o que ele vinha pagando antes, agora a gente aumentou, né. Comentamos aqui também, né, um breve resumo sobre essa utilização de reserva de lucro. E aí a gente finaliza aí também com a parte da desalavancagem. Então é muito legal quando o fundo ele começa a entender a desalavancagem traz resultados significativos, não só para a cota, mas também para a perspectiva de futuro aí do fundo. Então a gestão aí trabalhando muito bem. E por fim, o patrimônio total aí do fundo desmembrado em todos os seus ativos, além dos rendimentos, aí dos passivos rendimentos ainda que serão distribuídos, né, totalizando aí um patrimônio líquido acima de 1,3 bilhão de reais. Beleza? Então é isso, um excelente fundo de logística,
vale a pena ter na carteira, né? Quem não tem, claro que preço também importa muito, depende muito do momento que você vai comprar esse fundo imobiliário, mas a gente vê a qualidade que ele vem trazendo, um excelente trabalho aí de gestão para que venha trazendo cada vez mais resultados aí, respeitando a renda passiva mensal do cotista, né? Que no final de tudo é isso aí que a gente busca, construir uma renda passiva mensal investindo nos melhores fundos imobiliários da Bolsa, que é o caso aí também do LVBI. Beleza? Então, fechamos aqui o nosso vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, chegou o momento, se inscreva, ative o sininho e a gente se vê no nosso próximo vídeo.